Deixa que eu falar com você de forma direta, como alguém que já viu esse filme se repetir muitas vezes. Existe um erro silencioso que muitos homens cometem nas relações e que quase nunca é percebido no começo. Não é falta de beleza, não é falta de dinheiro, nem falta de inteligência. É algo mais sutil, mais interno, mas que muda completamente a forma como uma mulher te enxerga. Muitos homens acreditam que, quanto mais se esforçam, mais agradam. Quanto mais disponíveis ficam, mais valor demonstram. Só que, na prática, acontece exatamente o oposto. E isso gera uma frustração difícil de explicar. Você faz tudo certo, responde rápido, se mostra presente, tenta ser compreensivo, atencioso e, mesmo assim, sente que algo começa a esfriar. A resposta dela muda, o interesse diminui e você não entende onde errou. A verdade é que a atração feminina não nasce do excesso, ela nasce do equilíbrio, e esse equilíbrio começa dentro de você. Quando sua atenção passa a girar em torno dela, quando seu humor depende da resposta dela, quando sua tranquilidade depende de sinais externos, algo muito importante se perde: seu centro. Mulheres percebem isso sem precisar de palavras. Elas sentem quando um homem está emocionalmente firme e quando ele está se moldando para não perder alguém. E por mais contraditório que pareça, essa tentativa de agradar demais não transmite segurança, transmite carência. Não importa o quanto você seja gentil, se sua presença vem acompanhada de necessidade, isso pesa. Existe um tipo de força que não faz barulho, não precisa ser anunciada. É a força de quem tem vida própria, rotina própria, valores próprios. Um homem que não se apressa, que não se explica demais, que não tenta convencer ninguém do seu valor. Ele simplesmente vive de acordo com ele. Esse tipo de postura cria algo raro hoje em dia: espaço. E o espaço gera curiosidade. Quando você não reage a tudo, quando não corre atrás de cada migalha de atenção, quando mantém sua calma, mesmo diante da incerteza, você se torna diferente da maioria. Não porque está fingindo desinteresse, mas porque não está desesperado por validação. E aqui está um ponto que muitos homens ignoram: autocontrole não é frieza, é maturidade emocional. É conseguir sentir interesse sem se perder nele. É conseguir gostar sem se anular. É manter sua dignidade mesmo quando existe desejo. Quando você entende isso, algo muda na forma como você se posiciona. Você fala menos, observa mais, reage menos, escolhe mais. E essa mudança é sentida, não como um truque, mas como uma presença mais firme, mais segura, mais masculina, no sentido mais profundo da palavra. A partir desse ponto, a dinâmica deixa de ser sobre tentar conquistar e passa a ser sobre permitir que a conexão aconteça de forma natural, sem pressão, sem medo, sem perder a si mesmo no processo. Agora, deixa eu tocar em algo que costuma doer quando a ficha cai. Muitos homens afastam mulheres exatamente no momento em que acreditam estar fazendo tudo certo. E isso acontece por um motivo simples, mas difícil de aceitar: o excesso de interesse cansa. Não porque a mulher não goste de atenção, mas porque atenção sem controle revela insegurança. Pensa comigo. Quando você manda mensagens o tempo todo, quando responde imediatamente a qualquer sinal, quando reorganiza sua vida para caber na agenda dela, o que você está comunicando sem perceber é que ela se tornou o centro da sua estabilidade emocional. E isso pesa, não de forma consciente, mas de um jeito que muda o clima da relação. O interesse exagerado tira o mistério, tira o ritmo e tira o valor percebido. Tudo fica previsível. Ela já sabe que você vai estar ali, que vai responder, que vai se adaptar. E o que é previsível demais deixa de despertar curiosidade. O desejo precisa de espaço para respirar. Existe uma diferença enorme entre demonstrar interesse e depender da resposta do outro. Quando sua felicidade começa a oscilar conforme a atenção que recebe, sua postura muda, sua fala muda, sua energia muda. Você começa a se explicar demais, a justificar atitudes simples, a buscar confirmação onde antes havia naturalidade.
E o mais curioso é que isso geralmente não acontece de propósito. A maioria dos homens não percebe quando cruza essa linha. Eles apenas sentem ansiedade, uma inquietação que faz checar o celular, esperar respostas, interpretar silêncio como rejeição. E nesse processo perdem algo essencial: a tranquilidade. A tranquilidade é atraente. Um homem calmo, que não se desorganiza emocionalmente diante de pequenas incertezas, transmite segurança. Já um homem que demonstra urgência, mesmo sem palavras, transmite fragilidade. E fragilidade constante não sustenta desejo. Quando você reduz o excesso, algo interessante acontece. Você volta a ocupar seu próprio espaço. Suas decisões deixam de ser reativas. Sua presença deixa de ser invasiva e passa a ser escolhida. Isso muda completamente a dinâmica. A mulher começa a sentir, não que você está se afastando, mas que você não está disponível a qualquer custo. E isso não tem nada a ver com jogos ou estratégias artificiais. Tem a ver com respeito próprio, com entender que você não precisa provar nada o tempo todo, que seu valor não depende da intensidade com que demonstra interesse, mas da firmeza com que vive sua própria vida. Quando o interesse vem acompanhado de autocontrole, ele se torna mais forte, não mais fraco. Ele deixa de sufocar e passa a atrair, porque agora ele vem de um lugar inteiro, não de uma necessidade. E isso muda tudo. Existe uma força que quase nunca é ensinada aos homens e que, mesmo assim, muda completamente a forma como são percebidos. Não tem a ver com aparência, dinheiro ou palavras bem ensaiadas. Tem a ver com algo muito mais profundo, a capacidade de se manter inteiro quando as emoções são testadas. Todo homem, em algum momento, já sentiu aquela inquietação silenciosa. A mensagem que não chega, a resposta que demora, o tom que parece diferente. Nessas horas, o impulso natural é reagir, questionar, tentar recuperar o controle. Só que é exatamente aí que muitos perdem o que tem de mais valioso. Autocontrole não significa engolir sentimentos ou fingir que nada importa. Significa não permitir que uma emoção momentânea comande suas atitudes. Significa perceber o que você sente, mas escolher conscientemente como agir. Esse pequeno espaço entre sentir e reagir é onde mora a verdadeira força masculina. Quando um homem reage a tudo, ele se torna previsível. Quando se explica demais, ele se enfraquece. Quando tenta ajustar seu comportamento para evitar perder alguém, ele se perde primeiro. E isso, mesmo que não seja dito, é sentido. A mulher percebe quando você está agindo a partir do medo e quando está agindo a partir da segurança. A segurança emocional cria presença, não aquela presença barulhenta, carente de atenção, mas uma presença firme, estável. Um homem que não se abala facilmente transmite algo raro hoje em dia: confiança silenciosa. E essa confiança não vem de fora, vem de saber que você continua bem, independente da reação de alguém. Pensa em quantas vezes você já abriu mão da sua calma para tentar controlar uma situação que não dependia só de você. Quantas vezes você respondeu rápido demais, falou demais, explicou demais. Tudo isso nasce do mesmo lugar, a tentativa de aliviar a própria ansiedade. Só que, ao fazer isso, você entrega seu poder emocional. O homem que domina o autocontrole não corre atrás da tranquilidade. Ele protege a própria. Ele entende que não precisa ganhar todas as interações, nem ser aprovado o tempo todo. Ele sabe que sua estabilidade vale mais do que qualquer resposta imediata. E quando essa postura se torna natural, algo muda no ambiente. As conversas ficam mais leves, a tensão diminui. O interesse deixa de ser forçado, porque agora você não está ali para ser escolhido. Você está ali porque escolheu estar. Essa força interna também protege você. Evita desgaste emocional, expectativas irreais e frustrações desnecessárias. Você passa a se mover com mais clareza, mais respeito próprio e menos dependência externa. E isso não apenas aumenta sua atratividade, como melhora a sua vida como um todo.
O autocontrole, no fim das contas, não serve para impressionar ninguém. Ele serve para que você não se abandone no processo de se conectar com alguém. E quando um homem não se abandona, ele se torna naturalmente mais interessante. Agora, é importante falar sobre comportamentos que passam despercebidos, mas que minam seu valor aos poucos. Não são grandes erros, nem atitudes escandalosas. São pequenas falas, pequenos gestos, pequenas reações que, somadas, constroem uma imagem de insegurança. E essa imagem pesa mais do que muitos homens imaginam. Quando você verbaliza ansiedade, você entrega fragilidade. Perguntas que buscam confirmação constante, justificativas desnecessárias, explicações longas sobre coisas simples. Tudo isso comunica que você está tentando se garantir. E quando um homem tenta se garantir demais, ele deixa de parecer seguro. Mostrar interesse não é o problema. O problema é mostrar medo de perder. Quando esse medo aparece, mesmo de forma sutil, ele muda sua postura. Você começa a se desculpar por coisas que não fez, a se adaptar além do limite, a aceitar situações que não respeitam seus valores só para não criar atrito. Existe uma diferença clara entre vulnerabilidade e exposição descontrolada. Vulnerabilidade nasce da confiança. Exposição nasce da ansiedade. Quando você expõe demais suas inseguranças no início, não cria proximidade, cria peso emocional. E esse peso costuma afastar, não aproximar. Outro ponto delicado é quando você tenta se explicar antes mesmo de ser questionado. Isso acontece porque você quer evitar rejeição, quer evitar mal-entendidos, quer evitar perder espaço. Só que, ao fazer isso, você passa a impressão de que não confia no próprio valor nem nas próprias escolhas. A mulher percebe quando um homem age a partir da própria convicção e quando ele age tentando se moldar para agradar. No primeiro caso, existe firmeza. No segundo, existe esforço, e esforço excessivo nunca sustenta atração por muito tempo. Quando você aceita qualquer comportamento só para manter alguém por perto, você envia uma mensagem silenciosa, a de que seus limites são flexíveis demais. Limites claros não afastam quem se interessa de verdade. Eles organizam a relação. Eles mostram que você se respeita. Um homem emocionalmente maduro não precisa anunciar sua força. Ela aparece na forma como ele reage ou não reage a certas situações. Ele não entra em discussões desnecessárias, não implora por atenção, não se explica sem motivo. Ele observa, sente, decide. Esse tipo de postura muda completamente a dinâmica. Você deixa de ser alguém que tenta provar algo e passa a ser alguém que escolhe o que aceita. Sua presença se torna mais leve, mais firme, mais rara. E aquilo que é raro tende a ser valorizado. No fundo, tudo se resume a uma pergunta simples. Você está agindo para se respeitar ou para não ser abandonado? Quando essa resposta muda, sua postura muda junto. E com ela, muda a forma como você é percebido. Existe algo que poucas mulheres verbalizam, mas quase todas sentem. Um tipo de reação silenciosa que acontece quando encontram um homem que não perde o eixo, mesmo diante de sinais confusos, mudanças de humor ou interesse irregular. Não é algo que elas costumam explicar, porque muitas vezes nem passam isso pela razão. É uma sensação. O homem que mantém o próprio centro não tenta decifrar cada gesto, não se apressa em tirar conclusões e não entra em jogos emocionais. Ele observa, sente e segue com a própria vida. Essa postura cria um contraste forte com a maioria, que reage, cobra, se angustia e se desorganiza emocionalmente. O que acontece nesse contraste é simples. A mulher começa a perceber que aquele homem não é facilmente afetado. Não porque ele é frio, mas porque ele é inteiro. Ele não depende da validação externa para se sentir bem. E essa independência gera algo poderoso: respeito. Quando um homem não se deixa arrastar por incertezas, ele comunica maturidade emocional. Ele mostra que pode lidar com frustração sem se desestruturar, com distância sem implorar, com silêncio sem se desesperar.
Isso cria uma segurança difícil de explicar, mas fácil de sentir. Muitos homens acreditam que precisam aumentar esforço quando percebem sinais mistos. Falam mais, perguntam mais, tentam se aproximar mais. Só que esse movimento, na maioria das vezes, afasta, porque transmite urgência, transmite a sensação de que algo está fora de controle. O homem que entende o próprio valor não entra nesse ciclo. Ele sabe que interesse real não precisa ser forçado. Se existe conexão, ela acontece com naturalidade. Se não existe, ele não se humilha para tentar criar. Ele aceita, ajusta e segue. Essa postura não cria distância emocional, cria tensão saudável, uma tensão baseada em curiosidade, não em cobrança. A mulher passa a se perguntar por que aquele homem não reage como os outros, por que ele não insiste, por que ele continua calmo. Essa pergunta, por si só, muda a dinâmica. Não se trata de ignorar, provocar ou manipular. Trata-se de não se perder, de não abandonar sua própria estabilidade para tentar controlar algo externo. Quando você mantém sua rotina, seus interesses e sua tranquilidade, você se torna mais presente do que quando tenta estar o tempo todo. Existe um respeito silencioso que nasce quando um homem não negocia a própria dignidade. Ele não ameaça ir embora, não faz drama, não joga jogos. Ele simplesmente se posiciona através da coerência entre o que sente, o que aceita e o que faz. Essa coerência é rara e tudo o que é raro chama atenção. Não porque se esforça para isso, mas porque se sustenta sozinho. Quando você age assim, deixa de ser apenas mais uma opção emocional e passa a ser alguém que impõe presença sem dizer uma palavra. No fundo, o segredo não está em como conquistar, mas em como não se perder tentando. Quando você entende isso, as relações deixam de ser um campo de ansiedade e passam a ser um espaço de troca mais leve, mais honesta e mais equilibrada. Em algum momento, todo homem precisa encarar uma verdade desconfortável. A forma como você reage determina mais a dinâmica da relação do que aquilo que a outra pessoa faz. Não é o comportamento dela que define seu valor, é a sua resposta a esse comportamento. Muitos homens entregam o próprio poder emocional sem perceber. Eles permitem que o humor mude conforme a atenção recebida, que a tranquilidade dependa de mensagens, que a autoestima oscile conforme pequenos sinais. Esse movimento é quase automático, mas cobra um preço alto. Quando você reage impulsivamente, você se coloca em posição de desvantagem. Passa a agir para corrigir algo, para evitar perda, para recuperar controle. E quanto mais tenta controlar, mais perde. Porque o controle emocional não vem de fora, vem da forma como você se sustenta internamente. O homem que mantém o centro entende que nem toda dúvida precisa de resposta imediata. Nem todo silêncio é um problema. Nem toda mudança de tom exige explicação. Ele sabe esperar sem ansiedade, observar sem paranoia e decidir sem pressa. Essa capacidade muda tudo. Você deixa de viver em estado de alerta constante. Sua mente desacelera. Suas ações ficam mais alinhadas com quem você é, não com o medo de ser deixado. E essa calma se torna visível, mesmo quando você não diz nada. Existe um erro comum que muitos homens cometem. Acreditam que precisam demonstrar valor o tempo todo, como se cada interação fosse um teste. Isso cria tensão interna e comportamento forçado. O homem emocionalmente estável não entra nessa lógica. Ele sabe que seu valor não precisa ser provado, apenas preservado. Quando você preserva sua estabilidade, você também filtra melhor. Passa a perceber quando algo não faz sentido, quando um comportamento não combina com o que você busca. E, em vez de se adaptar a qualquer custo, você ajusta sua presença ou se afasta sem drama. Essa postura não nasce da indiferença, nasce do respeito próprio. Você continua interessado, continua aberto, mas não depende, não se molda, não se encolhe para caber na expectativa de ninguém. E o mais importante,
você começa a se sentir melhor consigo mesmo. A ansiedade diminui, a necessidade de agradar enfraquece, a clareza aumenta. Você deixa de viver em função da reação do outro e passa a viver em coerência com seus próprios limites. Quando isso acontece, as relações deixam de ser uma fonte constante de desgaste. Elas se tornam mais simples, mais honestas, ou se aproximam naturalmente ou se afastam sem feridas profundas. No fim, tudo se resume a isso. Você pode até não controlar o interesse de alguém, mas sempre pode controlar a forma como se posiciona. E esse controle, silencioso e firme, é o que separa quem vive em tensão de quem vive com presença. Existe um momento em que o homem precisa parar de tentar entender as mulheres e começar a entender a si mesmo, porque quanto mais você se conhece, menos refém se torna das reações externas. E isso muda completamente a forma como você se posiciona nas relações. Muitos homens passam anos tentando decifrar sinais, interpretar silêncios e antecipar comportamentos. Vivem presos à expectativa de acertar sempre, só que, nessa busca, acabam se desconectando do próprio eixo. Perdem a espontaneidade, perdem a leveza e, aos poucos, perdem o respeito por si mesmos. Quando você vive tentando agradar, você se distancia da sua verdade. Começa a dizer sim quando quer dizer não. Começa a aceitar situações que não te fazem bem. Tudo para não correr o risco de perder alguém. Mas nesse processo, você se perde primeiro. O homem que se conhece sabe o que tolera e o que não tolera. Ele não impõe regras, mas tem limites claros. Ele não ameaça ir embora, mas sabe quando é hora de se afastar. Ele não força a conexão, mas reconhece quando ela não está acontecendo. Essa clareza interna gera uma postura firme, tranquila e respeitável. Não porque você está tentando ser forte, mas porque você não está mais se sabotando. Você deixa de agir por medo e passa a agir por escolha. Existe uma diferença enorme entre estar disponível e estar à disposição. Estar disponível é estar aberto, presente, interessado. Estar à disposição é se anular, se adaptar a tudo, aceitar qualquer coisa. A maioria dos homens confunde essas duas coisas e paga um preço alto por isso. Quando você aprende a ficar confortável com a própria companhia, algo muda. Você deixa de precisar preencher vazios com atenção alheia. Sua presença se torna mais sólida. Seu interesse se torna mais calmo. E isso cria uma conexão mais saudável, seja com uma mulher ou com você mesmo. O autoconhecimento também te protege. Te impede de insistir onde não há reciprocidade. Te impede de romantizar sinais confusos. Te ajuda a enxergar quando algo não flui e a aceitar isso sem drama, sem ressentimento, sem necessidade de provar nada. Essa maturidade não nasce de teoria, nasce de experiência e reflexão, de observar seus padrões, suas reações, seus impulsos, de assumir responsabilidade pelo que sente, em vez de projetar isso no comportamento do outro. Quando você faz esse movimento, as relações deixam de ser um campo de batalha emocional. Elas se tornam um espaço de troca, onde existe interesse, mas também existe dignidade. Onde existe desejo, mas também existe respeito, e é exatamente nesse ponto que muitos homens mudam de nível. Não porque aprenderam a conquistar, mas porque pararam de se perder tentando. Chega um ponto em que tudo se torna mais simples quando você entende uma coisa fundamental. O que define sua força nas relações não é o quanto você se esforça para manter alguém, mas o quanto você consegue se manter inteiro, independentemente de quem esteja ao seu lado. Muitos homens vivem como se estivessem sempre prestes a perder algo, vivem tensos, atentos demais, preocupados demais, e essa postura, mesmo silenciosa, pesa, porque transforma a relação em um lugar de vigilância emocional, não de troca. Quando você vive assim, não existe presença real, existe expectativa. A mudança acontece quando você para de reagir a tudo e começa a responder apenas ao que realmente importa. Quando você entende que nem todo silêncio é rejeição, nem toda distância é abandono, nem toda incerteza precisa ser resolvida imediatamente. Essa compreensão traz algo raro:
Paz. E essa paz muda sua postura. Seu olhar fica mais firme, suas palavras ficam mais medidas, seu corpo relaxa. Você não está mais tentando se provar, está apenas sendo. E isso é sentido, não como desinteresse, mas como segurança. O homem que entende isso não tenta segurar ninguém. Ele se oferece por inteiro, mas não se agarra. Ele se envolve, mas não se perde. Ele se conecta, mas não depende. Essa diferença é sutil, mas transforma tudo. Quando você deixa de buscar controle externo, recupera o controle interno. Suas decisões passam a vir de um lugar mais limpo, menos ansioso. Você escolhe com quem ficar, não por medo de ficar sozinho, mas por vontade real de compartilhar. Esse posicionamento muda a dinâmica porque tira o peso da relação. A mulher não sente que precisa sustentar sua estabilidade emocional. Ela percebe que você está bem com ou sem, e isso, longe de afastar, cria respeito. No fundo, tudo se resume à maturidade emocional, a capacidade de sentir sem se desorganizar, de gostar sem se anular, de desejar sem se submeter. Essa maturidade não grita, não exige, não cobra, ela simplesmente se mantém. Quando você chega nesse ponto, as relações passam a acontecer de forma mais honesta. Quem fica, fica porque quer. Quem vai, vai sem te destruir. E você segue inteiro, consciente do próprio valor. Essa é a base de qualquer conexão saudável. Não a necessidade, não o medo, não a insistência, mas a tranquilidade de quem sabe quem é, o que oferece e o que aceita. Quando você constrói isso dentro de si, tudo ao redor se reorganiza. E o mais importante, você nunca mais precisa se abandonar para tentar ser escolhido.